A paz do Senhor Jesus, primários, tudo bem com vocês? Glória a Deus por mais uma aula, por mais um dia, mais uma semana se passou, estamos aqui para aprender mais da palavra de Deus. Acredito que você já tenha pego a sua Bíblia, a sua revista, e vamos para a nossa aula, nossa revista Conhecendo Alguns Heróis e Heroínas da Bíblia. Número 7 é a lição de hoje, que diz assim o título da nossa lição: Josafá, o herói que venceu louvando. Vamos ver essa história linda e nós vamos entender o quanto Deus cuida de cada um de nós e como Deus nos protege, tá bom? Então, pegue a sua Bíblia. Nosso texto bíblico de hoje está lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, do versículo 1 ao 3 e também do 14 até o 23. E eu quero aqui que vocês leiam depois com mais tempo, porque a gente não vai ler todo o texto aqui, tá? Para poder correr, para poder ser mais rápido aqui a lição. E aí eu vou falar então um pouco dessa história para vocês. O nosso Memória em Ação, ele tá lá em Salmos no número 34 e o verso 4, tá? Lê também aí, na sua revista vai estar escrito dessa forma: Eu pedi a ajuda do Senhor e ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Deixa eu perguntar algo para você. Você tem medo de alguma coisa? É tão ruim quando a gente tem medo de alguma coisa ou de alguém, né? Porque a gente medo é um sentimento muito ruim. Todo ser humano tem esse sentimento, tá? Uns têm mais forte, outros têm menos. Mas o que eu quero dizer a vocês, que esse sentimento, ele pode ser tirado da sua vida. Como assim, tia Josi? Através de Deus. Deus, ele pode tirar esse sentimento do medo. Como a gente faz para que Deus tire esse sentimento de medo? Através da busca em Deus, através da oração. E hoje a história da Bíblia vai contar a história sobre um rei. Esse rei se chama Josafá. E esse rei, Josafá, ele era um ótimo rei ali para Judá. Só que ele recebeu a notícia de um dos seus soldados que não só um exército, 3 exércitos estavam reunidos lá para atacar o país dele. E o rei na hora ficou preocupado. Mas na hora que ele ficou preocupado, ele falou assim: eu vou orar. E assim que ele orou a Deus, o rei Josafá, ele teve a resposta de Deus sobre o que poderia acontecer ali com ele. E aí se levantou um levita. Levita é uma pessoa que cuida da parte do louvor, naquela época cuidava da parte do louvor e cuidava das coisas do templo, lá cuidando das coisas de Deus. E esse levita, ele falou para Josafá que não precisaria ter medo. Vamos acompanhar aqui na Bíblia, só para vocês entenderem. Então, quando o rei Josafá orou e se levantou o levita, ele disse assim, ó, na palavra de Deus, que tá lá em 2 Crônicas, capítulo 20, que diz assim: Dai ouvidos todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste momento aqui, o levita estava falando, Deus estava falando através do levita para Josafá, que não era para ele ter medo, que Deus ia vencer essa batalha por ele. Naquele momento, crianças, Josafá sentiu uma alegria muito grande, uma confiança muito forte em seu coração. E aí ele colocou todo mundo para orar e jejuar. Isso mesmo. Ele colocou todo mundo para orar e jejuar. E falou assim: vocês precisam orar, buscar a Deus também, porque nós vamos enfrentar isso com a ajuda de Deus. E Deus já tinha dito que ele não ia precisar lutar. Como será isso? Bom, quando foi no dia que eles tiveram que ir lá para enfrentar,
Josafá colocou os músicos na frente, os cantores do exército, e falou para eles: Deus falou para você somente confiar e louvar o Senhor. E aí, naquele momento, eles começaram a louvar e foram indo a caminho para encontrar aqueles 3 exércitos. E eles cantavam e louvavam ao Senhor. Eles cantavam a Deus, adoravam a Deus, dizendo: louvem a Deus o Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Crianças, naquele instante, sabe o que aconteceu? Aqueles exércitos inimigos dos amonitas, dos moabitas, meunitas, é um nome tudo estranho mesmo. Eles começaram a se guerrear entre eles. Eles começaram a brigar entre eles mesmo, os 3 exércitos inimigos. Então eles começaram a lutar entre eles. O que aconteceu? Foi Deus que fez isso. Deus confundiu aqueles soldados inimigos para que eles lutassem entre eles e eles mesmos se destruíram. Josafá, quando chegou bem no alto lá da montanha, que foram avistar junto com todo o exército dele, viram o que estava acontecendo, ficaram meio sem entender. Mas eles sabiam que era um plano de Deus. Eles sabiam que Deus estava fazendo aquilo, porque Deus já havia dito através do levita que Deus ia pelejar por eles, que eles não precisariam se preocupar, não precisariam ter medo, porque eles não iam ter que guerrear, e sim somente confiar em Deus, somente adorar a Deus, somente louvar a Deus. Então, quando eles avistaram, aquele exército todo, aqueles 3 exércitos já tinham se destruído e eles não precisaram nem se aproximar mais. Eles voltaram embora, louvando, pulando, cantando a Deus, glorificando o nome do Senhor, porque a vitória já tinha sido conquistada. E eu quero dizer a vocês, crianças, mesmo que você tenha algum medo, eu quero que você ore a Deus, eu quero que você busque a Deus, porque Deus, ele pode tirar esse medo do seu coração, da sua vida, da sua família. Deus, ele é poderoso para fazer isso. Basta você orar, buscar, jejuar. O que é um jejum? É você dedicar uma consagração, um período para Deus, é você dedicar um período do seu dia, você fazer junto com a sua família, fazer um período de consagração a Deus. Você consagrar aquele momento, um devocional, você pode fazer isso. Você pode buscar a Deus, mesmo assim sendo criança, porque Deus, ele ouve as crianças. Então, faça isso. Se você tem algo que incomoda dentro do seu coração, se dentro do seu coração tem algum medo, que você possa buscar a Deus, orar, jejuar, louvar o Senhor, adorá-lo, porque ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Eu imagino que naquele momento, quando eles voltavam, eles cantavam a Deus. Eu não sei cantar muito bem, mas já pensou? Esse aqui é um instrumento que eu fiz, ó. Tentei fazer um instrumento, tá? Depois vocês podem até fazer algum instrumento em casa, pode confeccionar com alguma garrafinha, alguma coisa que vocês quiserem aí. Fica a dica aí para vocês fazerem também. Vamos supor que eles cantavam assim, crianças. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Já pensou? Eles cantando e adorando. Isso porque Deus já havia concedido a vitória para eles. Então, crianças, se você quer vitória na sua vida, que você ore a Deus, que você busque ao Senhor. Fique com esta palavra nesta manhã. Curve sua cabeça nesse momento e vamos interceder ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por mais esta aula. Deus, aprendemos nesta manhã as atitudes que precisamos tomar, Senhor, para que o medo se afaste de nossa vida, que possamos, Senhor, orar mais a Ti, buscar ao Senhor, louvar, que possamos, Senhor Jesus, consagrar, que possamos, Senhor Jesus, confiar no Senhor, que nós possamos também, Senhor, falar a outras pessoas que também têm os seus medos, mas que o Senhor é o Todo-Poderoso para arrancar todo medo, assim como foi na vida de Josafá, assim como foi na vida daquele povo de Judá, que o Senhor possa também ser na nossa vida. Abençoa cada criança que está assistindo essa aula, a cada família, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, suprir as necessidades, que o Senhor venha dar uma semana abençoada para a honra e glória do Teu nome. Amém. Que Deus abençoe vocês.
façam a atividade da revista e me manda a foto que fez direitinho, tá bom? Que Deus abençoe e até a próxima aula. Beijo! Tchau, tchau!